Habemus Papa. Em 13 de março de 2013, o mundo conheceu um novo Papa, jesuíta, latino-americano e do fim do mundo. O repórter Canção Nova recorda os 8 anos do pontificado de Francisco, o Papa argentino. Uma igreja pobre e para os pobres. Esse é o pedido do Santo Padre, especialista em quebrar protocolos. Quantos momentos espontâneos, e por que não dizer surpreendentes. Quantos ensinamentos simples e de impacto. Ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. O sucessor de Pedro é um incansável na oração. Nem a pandemia parou suas atividades. O pontífice acaba de retornar da visita histórica ao Iraque. Está no ar o repórter Canção Nova em homenagem ao Papa Francisco. Há 8 anos, a Igreja aprende na prática o jeito Francisco de ser do Papa argentino. São muitos os ensinamentos e momentos marcantes. A gente vai recordar alguns, como a vinda ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. 13 de março. Eis que um pontificado se renova. Pois há 8 anos, uma fumaça branca mostrou que o mundo tinha um novo sucessor de Pedro. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Muitas pessoas, nós jesuítas já sabíamos, mas muitas pessoas não sabiam ainda quem era Bergoglio. Era um desconhecido, Jorge Mário Bergoglio. Mas nós jesuítas o conhecíamos porque era da nossa família. Mas já sabiam que era um homem segundo o espírito de São Francisco de Assis. Isso já dizia muito. O que ele abraçaria, quais seriam as opções do Papa Francisco e qual seria o tema central. E, de fato, desde o primeiro momento, ele foi fiel ao nome que ele escolheu. O novo líder argentino, de palavras simples e gestos que tocam o coração das pessoas, fez rir os cardeais ao dizer que foram até o fim do mundo para encontrar o novo bispo de Roma. Miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Este também surpreendeu os fiéis ao pedir que rezassem por ele, ao se curvar diante de todos na Praça São Pedro. Ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. O sentimento que nós tínhamos era de muita alegria, muita expectativa, mas no momento que foi anunciado o nome do Papa, me lembro bem que nós que estávamos na praça não entendemos bem o que eles disseram, né, em latim, Georgium, Marium, e depois falou Francisco. Nós não sabíamos qual era o nome do Papa e não tinha também como ligar, ter acesso à internet porque a praça era cheia. Foi quando um padre que estava do nosso lado disse: é o arcebispo de Buenos Aires, o cardeal arcebispo de Buenos Aires. E eu logo pensei um papa argentino. E aí nós começamos a dizer para as pessoas: ele é argentino. E os italianos que estavam do nosso lado: argentino, como é o nome dele? Enfim, depois que nós fomos entender que o nome que ele tinha escolhido era Francisco, e o momento que o Papa saiu,
E a primeira atitude dele de nos pedir oração, praça lotada, cheia de pessoas. Não demorou muito e o sumo pontífice fez pontes. Fez ecumenismo e assim se encontrou com o patriarca cópita de Alexandria em menos de 2 meses, o que repetiria muitas vezes em seu pontificado. O Papa Francisco transparece isso, mas já vivia essa realidade quando estava em Buenos Aires como arcebispo. Nós até podemos acessar aí vários vídeos do Papa Francisco de encontros ecumênicos, inclusive com evangélicos, até pentecostais, no qual o Papa Francisco convocava a todos a abraçar de verdade o movimento ecumênico. Papa Francisco nos diz que eu não posso entrar em diálogo do outro se eu não me conheço e se eu não estou absolutamente certo daquilo que eu sou. Então, o princípio do ecumenismo é justamente isso. Cada um na sua diversidade para construir um caminho comum. E esse caminho comum não significa aniquilar o outro. Não significa que eu vou perder aquilo que eu acredito, aquilo que eu professo. Absolutamente. É o ponto de vista e a vista do ponto, vamos dizer assim. Nas primeiras semanas, o Papa Francisco deixou claro que não trazia apenas um novo estilo, mas o frescor do conteúdo do Evangelho e, como Jesus, não fazia acepção de pessoas. E ele gosta de estar próximo das pessoas porque sempre esteve. Uma vez perguntaram a ele, logo no início do pontificado, se durante o tempo dele como Papa, ele sentia falta de algo. E o Papa Francisco, sim, sinto falta. E a pessoa que perguntava esperava aquela resposta profunda, teológica, não sei o quê. E o Papa Francisco responde assim: eu sinto falta de sair para comer uma pizza com os meus amigos. Ou seja, é um homem normal, como qualquer outro, que tem uma missão importante, um carisma, um ministério, de nos animar na fé, de nos confirmar na fé, mas com a sua humanidade, com as suas fraquezas, com as suas debilidades também, com as suas incertezas, mas principalmente com a sua humanidade. E o Papa Francisco nunca deixa de lado a humanidade. O ser humano sempre tem em primeiro lugar. Em sua vinda ao Brasil, o Papa Francisco passou primeiro por Aparecida do Norte, onde visitou o Santuário Nacional. O que marcou na sua visita, né, Aparecida, e que continua marcando a sua pessoa, é a sua proximidade das pessoas, a sua simplicidade, entende? A sua abertura, a sua informalidade no contato com as pessoas. Em Aparecida, por exemplo, me emocionou muito o contato que ele teve com as irmãs de clausura da arquidiocese. Nós temos 3 conventos de clausura em Aparecida, na arquidiocese de Aparecida. E eu permiti a essas irmãs que fossem encontrar-se com o Papa lá na posada do Bom Jesus, né, no seminário do Bom Jesus. E a gente via aquela simplicidade tanto das irmãs, como também do Papa naquele contato, que durou quase 1 hora, ali com as irmãs, conversando, tirando fotografias com seminaristas, e no refeitório, no almoço. Em sua visita à Aparecida, o Papa Francisco ficou hospedado exatamente neste quarto, que, como se pode perceber, ficou preservado até hoje e tornou-se parte do Seminário Bom Jesus em Aparecida, São Paulo. Também ficaram hospedados aqui o Papa Bento XVI em 2007 e São João Paulo II em 1980, por ocasião de sua primeira visita apostólica ao Brasil. Foi muito acolhido, ovacionado, aplaudido, e a celebração foi dentro da Basílica, mas o Papa Francisco teve a oportunidade de visitar a imagem de perto, na chamada Capela dos Apóstolos, que fica atrás justamente do nicho de Nossa Senhora Aparecida. Mas a imagem se voltou para a capela, para dentro da Capela dos Apóstolos, e ali o Papa pôde, então, fazer a sua oração muito pessoal, muito devota, e ali fez uma belíssima oração para a Jornada Mundial da Juventude. E ao chegar à Jornada Mundial da Juventude, não demorou muito para que o povo brasileiro viesse conhecer o novo pastor que se sentiu acolhido. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso,
permítanme que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Dom Joel acompanhou o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude e tem claro na lembrança o que viu de perto. A rapidez de raciocínio e a rapidez nas ações que deve ser feita. Das vezes em que, conversando com o Papa Francisco, das vezes em que, observando o Papa Francisco, estando com ele em atos como os atos centrais, essa capacidade que ele tem de perceber o que está acontecendo, interagir e responder muito de imediato e direto. Um exemplo que me marcou esse fato, se você me permite, foi a visita do Papa Francisco em Manguinhos, naquela comunidade lá, em que o Papa foi pegando da conversa com os assessores brasileiros, mas também da conversa conosco, algumas expressões. Por exemplo, botar água no feijão, tomar um cafezinho. Essas coisas não estavam dentro do texto, mas ouvindo, pegando-se, aqui é o momento, aqui eu posso utilizar para chegar aos corações das pessoas. Tendo participado de 3 Jornadas Mundiais da Juventude, esta missionária e jornalista conta o que mais lhe marcou. O Papa argentino, ele foi extremamente acolhido e amado aqui pelos brasileiros e pelos jovens do mundo inteiro que lotaram aquela Copacabana lá no Rio de Janeiro. Era uma imagem lindíssima, era extremamente emocionante, né? Eu tive a graça de poder trabalhar nessa jornada pela TV Canção Nova e nós vimos aquele mar, o mar mesmo e o mar de gente que estava ali para ouvir o Papa. Então foram dias assim de muita graça de ver que o Papa Francisco ele veio para o Brasil e ele teve todo o cuidado de se enculturar mesmo, de saber o nosso jeito, como ele disse, né, para chegar no povo brasileiro precisa primeiro chegar no seu coração. Lembranças que estão vivas na memória de jovens como Vinícius. Ele foi um dos jovens escolhidos para representar a juventude brasileira no almoço com o Papa. E o que mais marcou para mim foi quando ele partilhou uma experiência pastoral dele lá na Argentina, enquanto bispo, né, que ele tinha uma pastoral que distribuía sopa para pessoas carentes, né, e as pessoas não eram católicas, né, as pessoas que participavam, né. E aos poucos essas pessoas que não eram católicas foram se convertendo, né. Eles costumavam rezar o Pai Nosso, enfim, faziam uma outra atividade espiritual, mas o foco era realmente ajudar quem precisa. Me tocou muito essa história porque faz parte um pouco também do meu processo de conversão, né? Meu processo de conversão começou em 2008 e foi mais ou menos nesse estilo também, sabe? Fui me aproximando das pessoas, fazendo uma obra de caridade aqui e outra ali e de repente eu já estava dentro. O Papa argentino também foi eleito a personalidade do ano pela revista Time em 2013 e a partir de então, até os seguintes anos de seu pontificado, provou com a vida o que foi dito pela própria revista. Francisco tirou o papado do palácio para levá-lo às ruas. Em 2015, a abertura do Ano Santo da Misericórdia levou a todos a adotarem a misericórdia do bom samaritano. A indulgência alcançada ao passar pela Porta Santa é um dos feitos de Francisco que jamais será esquecido pelos fiéis católicos. Os discursos do Papa Francisco, eles vêm acompanhados de atitudes também de misericórdia. Porque a misericórdia não pode ser simplesmente uma devoção, um ato devocional, mas é um ato concreto que parte da realidade das pessoas e da necessidade do toque de Deus, do amor de Deus. No Evangelho nós vemos Jesus que sente compaixão, que é uma outra palavra relacionada à misericórdia. E é bonito porque no grego a palavra quer dizer justamente dor de entranhas. É como se tivesse um câncer nas entranhas, pode imaginar? Então é uma dor que comove o ser humano e o tira da sua inércia, da sua indiferença. E isso é muito profundo. Papa Francisco simplesmente nos colocou mais uma vez dentro do nosso coração, né, que a misericórdia pertence ao Senhor.
E muitas vezes a gente não bate, né, no coração de Deus. Nos fechamos e não deixamos nem o nosso coração se abrir para receber aquelas gotas pitadas de misericórdia que tanto nós almejamos. Simplesmente ele nos chama a atenção para esse Pai que é misericordioso e não se cansa de perdoar e abraçar, né, o filho perdido que volta a casa. Quanta humanidade e amor à igreja e ao povo. Daqui a pouco tem mais. As preocupações do Papa com o meio ambiente e o jeito Francisco de ser e estar perto da gente. Oito anos de Francisco e muitas histórias para contar. Neste bloco, a gente vê um Papa preocupado não só com questões sociais. O Santo Padre é um comunicador com sinais verbais e gestos de proximidade com o povo de Deus. Preocupado com as famílias, o Papa Francisco sempre teve um olhar especial para com elas, o que lhe fez escrever a exortação apostólica Amoris Laetitia em 2016 e estar junto com elas em encontros mundiais. Ele tem esta sensibilidade. Todo ser humano tem direito a uma família. Tem direito a ser amado, a ser querido, de acordo com a família que é. Ele até fala de uma maneira muito especial que não existe mãe solteira. Existe mãe que, infelizmente, por uma determinada situação que aconteceu na sua vida, o ideal não aconteceu, mas aquela é a realidade. E aquela criança tem direito de nascer e viver, inclusive de ser batizada na fé da igreja, com toda a dignidade. Não é? E também, por exemplo, os divorciados. É uma outra questão. Existe, sim, um abraço do Papa Francisco a essas pessoas que, infelizmente, tiveram uma situação no seu casamento que não conseguiu ou não podia mais continuar. E essas pessoas serão excluídas da igreja? Não. Serão abraçadas pela igreja, porque a igreja existe para as pessoas que necessitam dela. Nós somos frutos de uma família. É isso que o nosso Papa Francisco nos fala sempre. E preservar a família é preservar o ser humano. Como é que você pode pensar que a família não seja a estrutura da sociedade? Que a família não seja a base da nossa igreja? A nossa fé nasceu dentro da família. Nosso amor e o respeito pelas pessoas vem do respeito e do amor que recebemos dos nossos pais. Mas ninguém pode colocar em xeque e interrogativo o valor essencial que tem a família hoje na nossa sociedade. É a pedra fundamental de qualquer sociedade. Com uma preocupação especial em relação aos refugiados e imigrantes, o Papa Francisco já chegou a afirmar em uma de suas audiências que essa situação é a maior tragédia depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira viagem fora do Vaticano, podemos dizer assim, que o Papa Francisco fez, foi a ilha de Lampedusa. Justamente era uma ilha que acolhia pela primeira vez os refugiados que chegavam na Europa. E ali ele deixou um discurso belíssimo que vale a pena a gente retomar, mas justamente para dar este toque também de igreja em saída. A igreja não pode ficar dentro do cenáculo, né? Ela é chamada a descer da sala de cima e ajudar e a servir os irmãos e irmãs. Essa atenção do Papa ao longo do seu pontificado se volta não só para a criatura, mas também para a criação. É muito interessante a gente olhar para a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é uma encíclica que a gente ainda, no futuro, vai dizer, gente, ela está bem adiante, ela vai nos dizer ainda muito, por muito tempo. E ela diz uma realidade que é uma verdade que nós cristãos, não tínhamos ainda tanta consciência. O pecado é a ruptura entre Deus, o ser humano e a criação. Então é nesse sentido que esta encíclica, o Sínodo da Amazônia, nos convida, nos convoca, cada um de nós cristãos, a todo ser humano,
a ter este cuidado com a criação, porque dela depende o nosso futuro. É o homem da ecologia, ou seja, o homem que se preocupa com todos, com o ser humano, porque quem se preocupa com a criação se preocupa com quem? Com o ser humano e com o futuro da humanidade. Em 8 anos de pontificado, o Papa Francisco já canonizou cerca de 900 santos, o que faz do Sumo Pontífice o maior canonizador da história da Igreja Católica. A santidade não é algo distante, não é algo que é de alguns simplesmente. A santidade é uma vocação normal para o batizado. Acredito que com todo este número de canonizações, que existem até mais que estão vindo por aí, quer dizer para nós isso. Quer dizer que a santidade não está distante de nós. E principalmente quando o Papa Francisco canoniza mártires, pessoas que testemunharam, foram testemunhas do Evangelho através da sua vida, até o último momento da sua vida, ele quer dizer para a gente justamente isso, que todo cristão é convidado, é convocado, mais que convidado, convocado a partir do seu batismo à santidade. Não ser santo é uma anormalidade na igreja. Não ser santo é não ser católico. Não querer buscar a santidade é negar Jesus. Então, quando a gente vê que um batizado é santo, a gente fala, poxa, esse batismo deu certo. Esse batizado percorreu o caminho que deveria percorrer. Então, por isso, este número grande de santos no pontificado do Papa Francisco quer dizer para a gente isso. Quer dizer que a santidade não está distante de nós. Este jornalista percebe o Santo Padre como alguém que fala com a sua vida e, por isso, é um comunicador por excelência. Para nós, verdade tem um nome, né? Não é uma fake news. E o Papa nos insiste muito com isso, né? Nós, quando comunicamos, devemos saber o que comunicamos e não podemos comunicar aquilo que nós não vivemos. Para nós, comunicadores católicos, né, isso tem um grande peso. Não é simplesmente encher o tempo com alguma coisa. É terminar o tempo que nos foi dado colocando alguma coisa no coração das pessoas. O Papa Francisco falava muito de que existe uma pedagogia, entra pelo ouvido, vai ao coração, né, e está nas mãos para você agir. Eu colocaria um pouquinho mais. Entra pelo ouvido, vai ao coração, volta à mente e sai pela ponta dos dedos ou da boca, quando eu escrevo ou quando eu falo. Eu não posso fazer nada disso sem antes ter meditado no coração, raciocinado na minha cabeça. Então, posso agir. Creio que é um paradigma que, para nós, poderia funcionar e teríamos muitas fake news a menos nos dias de hoje. Ao longo dos seus 8 anos de pontificado, os gestos do Papa Francisco ganharam grande repercussão nas redes sociais. A fé comunicada por ele tem tocado os corações de pessoas do mundo inteiro, católicos e não católicos. Ações de sua simplicidade, as chamadas quebras de protocolo, a proximidade das pessoas e o sorriso fácil do pontífice garantiram a sua popularidade. A JMJ na Polônia foi um dos momentos mais marcantes com o Papa. Para mim, algo especial que a gente pôde viver, e eu pude estar ali testemunhando, foi a visita dele ao campo de concentração em Auschwitz-Birkenau. O Papa, ao chegar ali, ele tinha um discurso. E nós, jornalistas, estávamos todos esperando o que o Papa ia falar para poder repercutir, dar a notícia, e nada saía, né? E o que nós ficamos sabendo depois é que o Papa simplesmente decidiu não fazer discurso. Então, ele ficou totalmente consternado diante daquela situação que, para ele, o silêncio foram as melhores palavras, digamos assim. O silêncio foi a mensagem que o Papa quis deixar. E ao escrever no livro dos visitantes que vão até lá, o Papa pediu perdão, Senhor, por tantas atrocidades. Francisco sabe da beleza com a qual um jovem abraça a vida quando tem seu coração tocado por Jesus e por isso sempre fala aos seus corações, assim como falou da importância dos sonhos na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia. O Papa pede tanto aos jovens que não deixem roubar os seus sonhos, que sonhem alto, que voem alto.
É isso. Ser jovem é ter ideias, ter sonhos, ter metas e voar. E não simplesmente ficar, como você tantas vezes falou, sentado no sofá, vendo a vida passar. Creio que é isso que o Papa nos pede. E que os jovens, né, eles sejam inquietos, ansiosos de construir alguma coisa diferente. A inquietude faz parte da juventude. Ser jovem é ser inquieto. E a gestualidade, que aí é a grande também revolução na comunicação do Papa Francisco, ele não só fala, mas como age. Ele age muito mais do que fala, se assim eu posso dizer. Quase como um evangelho paralelo da comunicação através da gestualidade. Né? Primeira coisa que os jornalistas dizem, ele está rompendo os protocolos. Né? Palavra bonita, né? Parece que tudo é feito de protocolo na vida. Então, ele nos traz a simplicidade, a humildade de que o outro merece a nossa atenção. Eu me lembro que estava transmitindo uma vez a missa do Papa nas Filipinas. E havia passado um furacão por ali naqueles dias. A missa era até meio arriscada, quase cancelaram aquela missa. Estava chovendo e uma ventania muito forte. O Papa Francisco estava com a capa de chuva. E o Papa tinha decidido estar ali justamente porque pouco tempo antes tinha também passado um furacão que tinha destruído muita coisa ali. E muitas pessoas, as famílias, tinham perdido seus entes queridos. E naquele dia da tragédia, o Papa Francisco decidiu fazer essa visita. E para mim ficou muito marcado porque naquela missa, naquela ventania, naquela celebração até meio que improvisada, porque estava chovendo, o Papa com capa de chuva, o Papa deixou todos os textos escritos e começou a falar do seu coração, pegou o microfone e falando como missionário mesmo, para o povo, para o coração do povo, na sua língua em espanhol, porque as pessoas ali nas Filipinas falam espanhol, e dizia de coração, olha, naquele dia eu decidi vir aqui porque eu queria encontrar com cada um de vocês e dar um abraço. E eu, enquanto estava transmitindo essas palavras e traduzindo para o Brasil, eu chorava. Eu quase não conseguia. Porque era de uma humanidade, de uma compaixão, de uma sensibilidade que destrói qualquer indiferença. É muito cristão. O Papa Francisco é muito cristão. Talvez isso nos assuste. Atenção no se fazer um com o outro. No levar a misericórdia de um pai. De deixar vir a si os pequeninos. No se conectar para a evangelização. No construir pontes e dizer sim à paz. Essa paz que enxerga o Cristo que está nos presos e menos favorecidos. No trazer a esperança e dar de graça o dom que recebeu. Enfrentar a pandemia, carregar no coração a dor e a angústia de todo mundo. Depois do intervalo, a gente vê como o Papa viveu 2020 e estes 3 meses de 2021. Eu volto já. Francisco tem impressionado o mundo com suas inúmeras atividades, com seu jeito particular de improvisar, suas viagens a países esquecidos e com a ternura manifestada de tantas formas no encontro com o povo. Nesta reportagem, você vai acompanhar os passos de Francisco no desafiador ano de 2020 e, é claro, nos poucos, mais intensos meses deste 2021.
Muitos fiéis na Basílica de São Pedro para a primeira celebração do Pontífice em 2020, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Na homilia, o Pontífice destacou que Deus escolheu uma mulher para participar ativamente de seu plano de salvação. Falou sobre a importância das mulheres na Igreja e no mundo e reforçou que a maternidade ainda hoje tantas vezes é humilhada porque o único crescimento que interessa é o econômico. Ainda em janeiro, o Papa celebrou na Capela Sistina a festa do batismo de Jesus. E na celebração ministrou o sacramento do batismo a 32 recém-nascidos. Reafirmou que é uma graça ouvir a música do choro das crianças nas celebrações, incentivando as famílias a não deixarem de levar seus filhos para a missa desde pequenos. Lasciate piangere e sgridare i bambini. No final de janeiro, dia 26, após a oração mariana do Ângelus, Francisco pediu pela primeira vez oração pela China, que estava enfrentando então a epidemia do coronavírus. Deseja estar também próximo e rezar pelas pessoas que estão doentes por causa do vírus que se espalhou na China. Que o Senhor acolha os mortos na sua paz, conforte as famílias e apoie o grande empenho da comunidade chinesa, já posto em prática para combater a epidemia. Fevereiro chegou e o Papa seguiu com sua agenda, fazendo então a primeira viagem. Foi à cidade de Bari, no sul da Itália, para um encontro interreligioso. Ao lado de importantes líderes de igrejas de todo o mundo, Francisco falou de solidariedade, de amizade entre os povos e de paz. Destacou que não existe guerra feita em nome de Deus e fez um forte apelo pela acolhida respeitosa de todos que têm sido obrigados a fugir de seus países na travessia do Mar Mediterrâneo. Na quarta-feira de cinzas, durante a catequese, o Papa voltou a rezar pelas vítimas da epidemia. Desejo expressar novamente minha proximidade aos doentes de coronavírus e aos operadores sanitários que os tratam, assim como às autoridades civis e a todos que estão se empenhando para cuidar dos pacientes e parar o contágio. Já na missa da imposição das cinzas, precedida pela procissão no Monte Aventino, Francisco abriu o período quaresmal pedindo que os cristãos voltassem ao essencial, a beleza de uma vida simples. Siamo la polvere amata da Dio. O mês de março começou com a notícia dos primeiros casos de contágio na Itália, o fechamento do norte do país e logo após de todo o território italiano. Com o fechamento da Itália, o Estado do Vaticano também seguiu com as medidas de segurança. E o Ângelus do dia 8 de março, o Papa já não o fez da janela do Palácio Apostólico, mas de dentro da biblioteca. Essa praça, famosa por acolher peregrinos de várias partes do mundo, especialmente nas quartas e domingo, teve que ser fechada ao público, assim como a Basílica de São Pedro, algo que não se via desde a época da Grande Peste em 1656. As celebrações litúrgicas em todas as igrejas da Itália foram suspensas e a missa celebrada pelo Papa às 7 da manhã na Casa Santa Marta passou a ser transmitida pelo site do Vaticano. Um pedido que o Papa fez para que os fiéis pudessem, de suas casas, viver esse momento e comungar espiritualmente. A cada manhã, Francisco apresentava ao mundo uma intenção ligada às situações da pandemia. Com o aproximar da Semana Santa, o Papa, durante uma homilia, disse aos fiéis que eles poderiam se confessar em casa, dizendo a Deus com o coração arrependido os seus pecados. E com a reta intenção de, apenas abertas as igrejas, recorrer ao sacramento da reconciliação. E disse: Deus que vê nosso coração nos perdoará. Março ainda foi marcado pela visita do Papa à igreja de San Marcello. A igreja fica numa das ruas mais movimentadas de Roma, a Via del Corso. Vazia, acolheu os passos do peregrino que encontrou ali, diante da cruz de Cristo, um lugar para colocar toda a humanidade sofrida com a pandemia. O crucifixo da igreja de San Marcello é conhecido pelos romanos como o Milagroso, porque durante a peste foi usado numa procissão pelas ruas da cidade. Incansável na oração pelo mundo, o Papa teve mais uma iniciativa. No dia 27 de março, deu de forma extraordinária a bênção Urbi et Orbi a Roma e ao mundo.
Uma noite marcada por um silêncio profundo, mesmo com as insistentes sirenes de ambulâncias. Sozinho, como um peregrino no coração da igreja, o Papa subiu em direção ao átrio da Basílica. Uma chuva fina parecia nos recordar o pranto de tantos, mundo afora. No seu discurso, Francisco falou de barco, de tempestade e de Jesus, que pede para não termos medo, porque não nos abandona. Mas recordou nossas escolhas, a pressa, a avidez, a indiferença ao outro. O Senhor, disse o Papa, interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, nos convida a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a essas horas em que tudo parece naufragar. A imagem mais forte foi aquela quando o Papa sozinho subiu em direção ao átrio da Basílica e aquele crucifixo de Roma, né? E o Papa que fica embaixo desse crucifixo, a praça totalmente vazia, ele sozinho, chovendo, né, de noite, e o próprio crucifixo caindo, aquelas gotas em cima do Papa e da praça. Quer dizer, aquela imagem, por exemplo, eu penso que ela foi muito significativa. Tudo em volta caía, mas o Papa estava presente, a Igreja estava presente. Os gestos do Santo Padre têm sido muito importantes. No mês de abril, Francisco conduziu toda a Semana Santa sem a presença dos fiéis. Basílica de São Pedro, que nessas celebrações se enche com pelo menos 7.000 pessoas, dava espaço ao silêncio marcante deste tempo. Na Sexta-feira Santa, a Via Sacra foi feita na Praça de São Pedro. Com textos compostos por presidiários do norte da Itália, a igreja foi convidada a meditar através da cruz de Cristo as dores de todos os tempos. Mais uma vez, a Praça de São Pedro sem fiéis, mas sendo símbolo da unidade de milhões de pessoas que de suas casas rezaram juntos a Via Dolorosa de Cristo. Já no Sábado Santo, as luzes da Basílica de São Pedro se acenderam. Um canto de aleluia recordou mais uma vez o Cristo vitorioso. Chegou o mês de maio e os números de mortes e contágio começaram a diminuir. As igrejas se abriram no dia 18. Depois de quase 3 meses, um dia de alívio. Era o domingo de Pentecostes e o Papa pôde voltar a fazer a oração do Ângelus ali da janela do Palácio Apostólico com a presença de fiéis aqui na Praça de São Pedro. O Papa não escondeu a alegria do reencontro. O Papa não escondeu a alegria do reencontro. Possiamo tornare. É um piacere. E os fiéis corresponderam com muita festa. Estar aqui e ver o Ângelus na Praça São Pedro, junto com as outras pessoas, e não vendo apenas pela televisão, como fiz durante a quarentena, é maravilhoso, é muito especial. No mês de junho, Francisco celebrou a solenidade do Corpo de Cristo, sempre com a presença de poucos fiéis. O Papa destacou que não podemos deixar de viver intensamente a Eucaristia e afirmou que ela é fonte de cura para nossas feridas, para nossa orfandade, para nossa memória tantas vezes negativa. A Eucaristia contém os anticorpos para nossa memória doente de negativismo, afirmou. E com Jesus possiamo immunizarci dalla tristezza. Já em julho, o Papa celebrou a missa em recordação dos 7 anos de sua visita à ilha de Lampedusa. Falou sobre a crise da imigração, a falta de abertura dos países para acolher e da situação crítica vivida por aqueles que são obrigados a retornar para os campos de imigrantes da Líbia. Em setembro, com a trégua dos contágios, as atividades com fiéis voltaram a ser permitidas e o Papa retomou as catequeses no Pátio São Damião, um espaço do Palácio Apostólico. Com o distanciamento e a máscara, os fiéis puderam novamente ver e ouvir as meditações de Francisco. Na chegada, muita festa, dava para ver a alegria do Papa ao reencontrar o seu rebanho. No caminho, parava muitas vezes, abençoava, conversava, trocava sorrisos e brincadeiras.
e dedicou um ciclo de reflexões sobre o que a doutrina social da Igreja pode contribuir neste tempo de crise que vivemos. Ali falou pela primeira vez de uma frase que ganha cada vez mais força e sentido. Desta crise, ou saímos juntos e melhores, ou não saímos. Questo è bello. Em outubro, o Papa foi à cidade de Assis para assinar no túmulo de São Francisco sua terceira encíclica com o nome Fratelli Tutti. No texto, o apelo de Francisco pela fraternidade e amizade social. O Papa fala que a pandemia o fez querer ainda mais publicar este documento, por ver o quanto o mundo está interconectado e o quanto é necessário uma cultura de fraternidade. O Papa Francisco, como nós sabemos, ele é uma profecia para o tempo que nós estamos vivendo na igreja, no mundo. De fato, ele é um homem escolhido por Deus para poder conduzir a igreja nesse tempo, sobretudo agora nesse tempo de coronavírus tão difícil, onde nós somos cobrados a um respeito pelo irmão, a um respeito à criação, a um respeito a todos aqueles que estão do nosso lado. Com o aumento no número de contágios, o Papa passou a não se aproximar dos fiéis durante a catequese, para evitar que eles se juntassem para saudá-lo. Sono vicino a voi con il cuore. Mesmo assim, não teve como manter os encontros abertos, e a catequese no início de novembro voltou a ser feita do Palácio Apostólico. Também em novembro, o Papa convocou um consistório público para a criação de novos cardeais. Na celebração, telões mostravam que inúmeros membros do Colégio Cardinalício que não puderam viajar para Roma participavam através da internet deste momento. Entre os novos cardeais, o pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa. Já a festa de Cristo Rei, o Papa recebeu as delegações do Panamá e de Portugal para a cerimônia de entrega da Cruz da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em 2023 na cidade de Lisboa, e pediu coragem aos jovens. Chegou dezembro, a Itália já estava na segunda onda da pandemia e as regras de distanciamento em vigor. A sala de imprensa comunicou o cancelamento da tradicional visita do Papa à imagem de Nossa Senhora na Praça Espanha. Mas Francisco, antes das 7 da manhã do dia 8, foi ao local levar rosas para a Imaculada Conceição e rezar mais uma vez pelas vítimas da pandemia. Mais um momento histórico, silencioso e profundo, cheio de significados. A cidade ainda escura e sem movimento, e o pontífice que fez deste 2020 um ano marcado pela oração de súplica. Com números ainda altos de contágio, o governo italiano estabeleceu regras mais duras para as festas do final do ano, como zona vermelha e toque de recolher. Por isso, a vigília de Natal foi antecipada. Na homilia, o Papa disse que o nascimento de Jesus é a novidade que nos permite renascer dentro, cada ano, encontrando nele força para enfrentar todas as provações. Por fim, o Papa disse que, ao nascer frágil, Jesus nos ensinou que também precisa de cuidados. Já na bênção Urbi et Orbi do dia de Natal, o Papa fez um apelo por diversas situações conflituosas no mundo e pediu aos responsáveis políticos uma renovada cooperação internacional, a começar pelo setor da saúde, para que a todos seja garantido o acesso às vacinas e aos tratamentos, e afirmou: perante um desafio que não conhece fronteiras, não se podem erguer barreiras. Estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa é o meu irmão. I più vulnerabili e bisognosi. Já no dia 31 de dezembro, o Vaticano anunciou que o Papa não celebraria o Te Deum e nem mesmo a missa do dia 1º de janeiro, por causa de uma inflamação no nervo ciático. Mas o Ângelus do primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz, Francisco fez de sua biblioteca e afirmou: cada um de nós é chamado a promover a paz onde estamos, segurando a mão de alguém necessitado, tendo atos de ternura. Um gesto de tenerezza. Se olharmos para 2020, acompanhando os passos de Francisco, vamos encontrar um homem de pé que soube se adaptar à realidade mundial e que, mesmo com a exigência da distância, se manteve muito próximo do seu povo. O veremos falar do sofrimento, se compadecer, mas encorajar, dar esperança e, é claro,
O veremos se posicionar contra todo e qualquer tipo de abuso e abandono do povo nessa triste situação. Com o olhar na atualidade, o Papa tem pedido atos concretos, como vacinas disponíveis a todos, uma economia que não exclua, a paz nas terras marcadas pelo conflito. Um evangelho encarnado, vivido no presente e que nos ajuda a estar com os pés na terra, mas com o coração na esperança da eternidade. Chegou 2021 e a pandemia acabou não dando trégua. Mas o Papa, que havia transferido a visita ao Iraque de 2020 para este ano, decidiu manter a viagem mesmo com condições limitadas. Antes de partir para a sua 33ª viagem internacional, a primeira depois da pandemia, o Papa pediu orações e disse que o povo iraquiano não poderia ser decepcionado novamente, já que João Paulo II tentou ir ao país em 2020, mas foi proibido por Saddam Hussein. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Uma visita histórica, já que Francisco foi o primeiro Papa a ir ao Iraque, a conhecer a terra de Abraão. Mas uma visita desafiadora, seja pelo contexto de pandemia, que também pela situação de constantes ataques a bases militares no país, o que torna o local instável. No Iraque, o Papa esbanjou alegria, não escondeu sua emoção de estar naquela terra de mártires. E se encontrou com cristãos de vários ritos. Disse que eles são como um tapete tecido com fios de diversas cores, mas que formam uma obra de arte. Exaltou a coragem dos cristãos, membros de uma igreja perseguida, expulsa de suas casas, que viu templos destruídos, mas os encorajou a seguir sendo sal na massa. O Papa também esteve com líderes de outras religiões, aos quais pediu diálogo, pediu respeito à fé de cada um. Um momento histórico foi o encontro do Papa com o Ayatollah, que é líder supremo do islamismo xiita, predominante naquela região. Também o encontro com outros líderes na planície de Ur, terra de Abraão, pai e profeta das religiões monoteístas. Ali o Papa insistiu para que se caminhe junto. Convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace. Mas se encontrou também com os cristãos de Mossul, de onde milhares foram expulsos e mais de 1.200 assassinados durante a invasão do Estado Islâmico. Ali o Papa rezou pelas vítimas da guerra, consolou os cristãos que desde 2017 retornam para a sua terra, mas encontraram ruínas de suas casas e igrejas. Ali afirmou mais uma vez se sentir honrado de estar com a Igreja Mártir. O Papa encerrou sua visita com uma missa no estádio de Erbil. Ali estavam presentes cerca de 10.000 católicos, que representaram os cerca de 400.000 presentes no país. Uma pequena comunidade marcada pela perseguição, mas que permanece com o coração no centro, em Cristo. Uma viagem desafiadora, sim, mas uma viagem que marca um pontificado. Ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Um Papa que ama seu rebanho, que escolhe estar muito próximo, mas que sabe se fazer presente mesmo quando tudo é distante. Um Papa que nos recorda que Cristo está na barca, mesmo quando esta está agitada pela tempestade, e que permanece também Ele ali, e que se arrisca sim, que vai às periferias, porque além de dizer, nos ensina com a vida. Somos uma igreja viva, uma igreja em saída. É bom ver que temos em Francisco um intercessor que se debruça nos braços de Maria e com ela entrega a Deus tudo o que vivemos. Que venham novos anos, que a igreja rompa os muros, construa pontes e leve a todos para o coração de Deus. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais Repórter Canção Nova. Até lá!